Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tatiana Oliveira e hoje estou aqui para dar continuidade ao curso de imersão em biossegurança. Nós estamos no módulo 4 e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a testagem em tempos de Covid-19. Bem, antes disso, eu quero agradecer ao CRO Bahia, a toda a equipe da Telesaúde, a professora Rosângela Rabelo pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. E vamos lá. Bem, inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre o vírus, né? O vírus que causa a Covid-19. Bem, é importante a gente saber que o SARS-CoV-2 tem um material genético de RNA, ele é encontrado em humanos, em outros animais. Inicialmente não acreditava-se que ele pudesse infectar animais, mas hoje já sabe que sim. Causa doenças respiratórias, gastrointestinais e neurológicas. Então, é um vírus que afeta diversas células, tecidos, órgãos, sistemas. Nós vamos mais adiante ver um pouquinho o porquê dessa ação tão generalizada em todo o organismo. O SARS-CoV-2 é o terceiro coronavírus causador de doença em número expressivo de pessoas no mundo. O primeiro, SARS-CoV, causava síndrome respiratória aguda grave. O segundo, MERS, que causou a síndrome respiratória também no Oriente Médio. Então, eu trouxe algumas dessas informações para que a gente pense que no momento da testagem, no momento da avaliação dos resultados, a gente saiba que pode existir uma antigenicidade cruzada, e isso está relacionado com falsos positivos, tá? Bem, em relação ao vírus, nós sabemos que o vírus, ele possui, né, já falei sobre o material genético, que é de RNA. Então, o vírus ele possui essas proteínas, S, proteína spikes, que caracteriza, que dá esse aspecto, né, de coroa, de corona, e são justamente essas proteínas spikes que se ligam aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2, né, e facilitado com essa proteína essa proteína transmembranar, né, com a facilitação dessa proteína transmembranar, o vírus consegue entrar na célula. Então, a partir do momento em que o vírus entra na célula, ele começa o seu processo e começa a se replicar. Então, outros vírus vão sendo produzidos dentro daquela célula até que eles sejam eliminados para que infectem outras e outras células do organismo. Bem, então nesse momento a gente já sabe que existe a presença do vírus ali naquele organismo, naquela célula, e a sua replicação ela vai se dando continuamente. Bem, então, existem testes, né? Existe o teste molecular que ele consegue detectar a presença desse material genético e é o padrão ouro, né, no diagnóstico da Covid-19. Além da presença do vírus e com a presença do vírus, né, nós temos uma resposta imunológica. Então, o organismo ele percebe a presença daquele vírus e ele responde aquilo ali de forma inata e adaptativa, através, né, de uma resposta humoral, celular, e anticorpos vão sendo progressivamente produzidos. Então, a gente tem o IgM, o IgG, que está sendo muito falado hoje, né, que todas as pessoas comentam em relação a esses anticorpos. Então, eu vou falar um pouquinho disso para que a gente entenda o que é que a gente encontra, o que é que a gente avalia, o que é dosado nos testes para o diagnóstico, né, e enfim, a Covid-19. Então, nessa resposta imunológica, então, além da produção de anticorpos, além da produção de citocinas, mediadores inflamatórios, nós temos uma resposta inflamatória exacerbada, exagerada, principalmente naqueles pacientes que cursam com a forma grave da doença. Então, nesses pacientes, pode ser observado
uma resposta inflamatória exagerada, e nesses pacientes se observa uma síndrome inflamatória, né, sistêmica, com a presença de uma inflamação pulmonar importante, com a hipercoagulação, que pode causar vários eventos tromboembólicos, né, arteriais e venosos, a hipóxia e, finalmente, a insuficiência respiratória, que muitas vezes exige que o paciente permaneça em ventilação mecânica e precise de todo aquele acompanhamento na unidade de terapia intensiva, como nós sabemos. Então, diante desse contexto, né, nós sabemos que toda essa patologia, ela precisa ser monitorada, ela precisa ser diagnosticada o quanto antes possível. Bem, nesse gráfico, que eu vou falar também posteriormente dele em outro momento, mas aqui nesse momento a gente vê um gráfico que fala do tempo, né, e da positividade dos testes. Então, aqui, nesse momento, a gente vê o momento da infecção. Então, nesse momento, a gente já tem representado aqui a replicação viral, o aumento da quantidade de vírus, da carga viral naquele organismo. Aqui, mais ou menos nessa região, está aqui representado, né, tem o início dos sintomas. Então, essa carga viral vai se aumentando, essa replicação viral vai sendo aumentada. Bem, aqui eu tenho representado, né, os anticorpos, a imunoglobulina IgA e IgM, que ela é IgM, né, que é dosada através do teste sorológico, a IgA também, mas a IgM é que a gente costuma fazer no teste da COVID. Então, a gente tem o início da produção dessa imunoglobulina. Então, a partir do momento que a gente tem a presença do vírus, a partir do momento que ele começa a se replicar, o organismo responde à presença desse patógeno, desses antígenos virais. E aí a gente tem a produção da imunoglobulina M. Pouco depois, nós temos também a ativação da IgG, que é a imunoglobulina G, que também é produzida, e à medida que a IgM vai diminuindo essa titulação, nós podemos observar, a partir desse gráfico, que nós temos os títulos permanecendo altos do IgG, que é o que nós acreditamos que vai dar uma imunidade a longo prazo. Bem, então, nesse gráfico, nós podemos observar como acontece a replicação viral, a produção do IgM, a produção do IgG. Então, nós podemos ter uma ideia, né, inicial de que momentos esses testes devem ser feitos. Quais testes devem ser feitos? A partir do momento da infecção, que muitas vezes não se sabe, mas geralmente o paciente sabe informar o início dos sintomas, quando aqueles sintomas começaram. Bem, e quais são esses sintomas, né? Então, os sintomas mais comuns que a gente pode perceber é a febre, a tosse, a falta de ar, quando aquele paciente ele cursa com um estado mais grave da doença, né? Mas esses sintomas podem variar muito, tá? Aqui eu tenho uma lista que eu trouxe para vocês de alguns sintomas, né? E a porcentagem, segundo esse autor. A gente pode observar a fadiga, falta de ar, mialgia, dores de cabeça, né? A febre, anosmia ou ageusia. Então, então, a perda do olfato e do paladar, nós podemos observar que tem uma porcentagem alta, porém, ainda assim, eles podem ser um único sintoma. Então, os pacientes, segundo esse estudo, né, 3% dos pacientes, eles podem apresentar apenas a falta de olfato e de paladar.
Então, isso faz com que a doença seja bastante diferente entre os pacientes e é importante que estejamos sempre atentos a esses sintomas. Bem, a transmissão, ela já foi bastante discutida aqui nesse curso de imersão de biossegurança. Sabe-se que ele é transmitido principalmente por gotículas respiratórias, da tosse, da fala, do espirro, né? Então, essa transmissão é algo que já é sabido. E a infecção pode ser transmitida por pacientes assintomáticos, né? Isso já foi bem discutido. Sabe-se que o risco é muito menor, né, da transmissão desses pacientes. Tem os pré-sintomáticos, que são aqueles pacientes mais perigosos, se a gente pode falar assim. Então, nós podemos ver que 48% a 62% da transmissão dessa infecção é feita por esses pacientes pré-sintomáticos, ou seja, aqueles que já foram infectados, mas que ainda não apresentaram sintomas. Eles não sabem ainda que estão doentes, né? Então, se eles não estiverem em distanciamento social, em isolamento, eles vão estar transmitindo esses vírus para outras pessoas. Os sintomáticos, né, que vão transmitir realmente a infecção, e a transmissão através de superfícies contaminadas, que também já foi bem falado aqui, discutido aqui em relação a isso. Bem, então, em relação à transmissão, é o que se sabe hoje, é sempre importante a gente falar que o mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro, nesse momento estão atrás de mais informações, de que tudo isso seja consolidado, não somente em relação à transmissão, mas em relação à própria infecção, ao curso da infecção, né, a terapêutica, que ainda não está consolidada, e principalmente a vacina, que seja eficaz e segura, né? Bem, então, quando nós falamos em relação ao paciente sintomático, quando a gente pensa que somente o sintomático deve ser isolado, né, qual seria o verdadeiro problema em relação a isso? A só os pacientes sintomáticos serem isolados. Então, quando a transmissão ocorre antes dos sintomas, torna-se mais difícil controlar a disseminação viral apenas com o isolamento dos sintomáticos, né? Então, como nós vimos, a partir do momento da infecção, a replicação viral ela se inicia. E esses pacientes pré-sintomáticos, né, eles já podem infectar outras pessoas. Então, aqui, novamente com esse gráfico, né, então, nós temos o momento da infecção, já temos aqui a replicação viral, e aqui nós temos o início dos sintomas. Então, o que é que acontece? Esse período entre infecção e sintomas, né, que nós chamamos de pré-sintomáticos, nesse período, esse indivíduo pode estar infectando outras pessoas, certo? Então, isso realmente traz um problema para toda a sociedade. É importante ainda salientar, né, então, esse autor aqui ele traz que esse tempo entre infecção e sintomas, ele varia muito. Inclusive, alguns pacientes não têm sintomas, mas eles continuam com a infecção, eles continuam com o vírus infectando as suas células. Então, esse autor, ele fala que o tempo médio desde a exposição ao início dos sintomas é de 5 dias. Né? Então, pode variar de 3, pode variar de 5, 7 dias. Mas ele diz que 97,5% das pessoas, né, uma grande maioria, desenvolve os sintomas até 11,5 dias. Então, esse tempo seria muito maior entre a infecção e o início dos sintomas, o que, para aqueles pacientes que estão infectados, não estão em distanciamento social, e isso traria graves problemas em relação à infecção, à transmissão da doença. Né? Bem, e o diagnóstico. Em relação aos testes, né,
é importante a gente lembrar que o diagnóstico ele é feito pela detecção do SARS-CoV-2. Então, quem faz essa detecção molecularmente, através do material genético, é o PCR em tempo real, que é um teste molecular que eu vou falar logo para vocês. Ainda assim, nós sabemos que pode ocorrer resultado falso negativo em até 20 a 67% dos pacientes. Isso vai depender de quê? Né? Da qualidade e do momento dos testes. Então, as pessoas têm contato com alguém que ela sabe que está infectado, no outro dia vai lá e faz o exame. Então, ou depois de 3, 4 semanas, vai lá e faz o exame. Qual exame? Eu fiz o teste rápido. Eu colhi o sangue, né? Fiz a punção venosa e fiz a sorologia, ou eu fiz o PCR. Então, qual o exame? Que momento esses exames devem ser feitos? Então, isso influencia grandemente na chance de falsos negativos. Bem, além desses exames, né, que nós vamos falar mais adiante, mais detalhadamente, tem as alterações laboratoriais que podem acontecer nesses pacientes e ainda assim, imagens do pulmão que podem ser avaliadas a partir de tomografias computadorizadas do tórax. Bem, só para a gente ter uma ideia, em relação a essas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês, é de um homem de 76 anos. É óbvio que nós, cirurgiões dentistas, não vamos estar avaliando esses exames, enfim, e fazendo a solicitação, mas eu gostaria de dar um alerta para vocês nesse momento. Né? Então, aqui é uma tomografia de um homem de 76 anos de idade. Então, aqui a gente tem uma imagem do pulmão 5 dias após o início dos sintomas. Então, nós podemos observar essa região escura, radiolúcida, né, do pulmão e regiões radiopacas, que já começam a ter aquela característica tão falada de vidro fosco, né? E aqui a tomografia, né, que pode ser observada ao pulmão com 21 dias após o início dos sintomas. Então, as regiões radiopacas são muito maiores, né? Você vê menos regiões radiolúcidas, e ele descreve, né, que existe muito mais esse comprometimento pulmonar, tá? Qual é o alerta que eu quero dar para vocês? Né? Então, assim, todos nós sabemos do comprometimento pulmonar, dessa complicação que a Covid-19 traz, mas eu tenho escutado, as pessoas têm comentado que antes de qualquer tipo de teste, eu vou numa clínica de radiologia, vou fazer uma tomografia computadorizada do pulmão, porque é bom que eu saiba logo como é que está meu pulmão, enfim. E não tem um acompanhamento de um profissional de saúde habilitado, de um médico, que possa direcionar as solicitações desses exames, fazer a avaliação clínica, né, o exame físico desse paciente. Então, esse autor desse artigo, né, ele traz que achados tomográficos podem ser normais em pacientes na fase inicial em 40% a 50%. Já na fase intermediária, né, de 3 a 6 dias, os achados tomográficos do pulmão podem estar normais em 10 a 25% dos casos. Já na fase tardia, até 5% dos casos pode apresentar normalidade nessa tomografia computadorizada. Então, o que isso aqui diz para a gente? Que se um paciente, ele está na fase intermediária, por exemplo, e ele apresenta esse achado tomográfico como normal, ele vai se dizer livre da Covid ou sem a doença, né? Então, isso pode trazer problemas para esse paciente, problemas para a sociedade, enfim. Então, é preciso contextualizar de forma adequada o quadro clínico, os exames moleculares, os exames sorológicos que foram feitos conjuntamente, que algumas vezes eles juntos eles conseguem dizer mais, né? Os achados tomográficos. Então, é interessante que a gente
tenha esse olhar como profissionais de saúde, como cirurgiões dentistas, que caso o paciente solicite, né, um exame ou outro, ou peça que você avalie, que você esteja atento a essa situação. Bem, então, quando eu falo para vocês, né, a importância do teste certo na hora certa. Então, nós sabemos que tem o teste molecular, como eu já falei para vocês, o PCR em tempo real, os testes imunológicos, os sorológicos, né, que vão avaliar a presença, a quantidade do IgM, do IgG. É extremamente importante que esse paciente ele faça o exame certo no momento certo. Né? Então, mais uma vez, a interpretação apropriada desses testes necessita do conhecimento do início dos sintomas, da metodologia utilizada e o momento de coleta em relação ao início dos sintomas. É importante que se faça isso no momento certo. Né? Então, quando nós vimos aquela curva da evolução da Covid-19, nós vemos que inicialmente nós temos uma replicação viral. Após esse momento, nós temos a produção de imunoglobulinas, de anticorpos. Então, isso nos diz muito. O que é que a gente vai buscar? O que é que a gente vai pesquisar, pensar nesse paciente, né? Então, o teste molecular é a reação de cadeia de polimerase, né, em tempo real. Usa-se como amostra a secreção do nariz e garganta, a nasofaringe, através da coleta com suave. Né? Verifica-se nesse exame a presença do material genético do RNA, então o SARS-CoV-2 é um ribovírus, e é indicado do 3º ao 7º dia do início dos sintomas. É naquela fase que tem uma grande replicação viral. Né? E que esse exame seja feito até o 12º dia. É o que se sabe hoje, é o que se preconiza hoje em relação a esse teste. Bem, já os testes imunológicos, né, sorológicos, é uma técnica da quimiluminescência que é feita, a amostra de soro, né, feita a punção venosa, e verifica-se os anticorpos, que progressivamente vão sendo produzidos, como eu falei para vocês anteriormente. Então, inicialmente o IgM, posteriormente o IgG, né? Então, a gente viu que inicialmente o IgM ele é produzido, né? E depois o IgG, enfim. Então, e os testes rápidos? Estão falados os testes rápidos, né? O que eles dizem para a gente? Também eles fazem a detecção dos anticorpos, né? Do IgG e do IgM, eles têm uma sensibilidade menor, né? É importante que se diga isso, é feito através do sangue capilar obtido na punção digital e são testes imunocromatográficos. Bem, o que é importante a gente saber em relação a esses testes rápidos? A gente sempre tem que estar atento, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu fiz o teste para a Covid e deu negativo. Qual teste? Que momento esse teste foi feito? Né? Então, é importante saber em relação a esses testes rápidos que os resultados eles devem ser interpretados por um profissional de saúde de forma conjunta. Muitas vezes é necessário outros exames laboratoriais, exames de imagem, ou um PCR, ou outro exame sorológico, ou ele repetido, a indicação dele ser repetido por um tempo. Né? Então, é importante que um profissional de saúde acompanhe esse paciente. Sem contar que a detecção, como a gente viu, né, dos anticorpos de fase aguda pode se iniciar em torno de 5 dias dos sintomas e, além disso, ainda existe a possibilidade da positividade, né, cruzada, da antigenicidade cruzada pela infecção com outros vírus. Então, muitas vezes, aquele IgM dá positivo e o PCR negativo. Como é que pode? Então, o que é que pode ter acontecido ali? Né? Claro que existe uma gama de problemas que podem ter acontecido, desde a amostra, a coleta, enfim. Mas aquele IgM que deu positivo pode ser tido uma positividade cruzada pela infecção até por outro vírus da família do coronavírus.
né? Já que a gente sabe que o teste molecular do PCR, ele é bem específico, ele vai detectar o material genético daquele vírus, né? Então, existem muitas possibilidades. Então, mais uma vez, os resultados devem ser interpretados por um profissional de saúde. Então, ele vai dizer, eu confio mais, então, no meu IgM ou no meu IgG? Ou no meu IgM ou no meu PCR? Né? Se o IgM deu positivo e o PCR deu negativo. Enfim, então, é importante a gente lembrar disso. Nós sabemos que esses testes rápidos, eles precisam ser validados, mas ainda assim, eles não devem ser utilizados como diagnóstico, sozinhos como diagnóstico. Eles podem até auxiliar num conjunto, né? Mas não devem ser utilizados como diagnóstico. Eu trouxe aqui para vocês umas imagens, né, desse teste rápido. Quando essa tirinha aqui ela não aparece, que é a tirinha do controle, esse teste está inválido, tá? Então, mesmo que ele seja não reagente como esse, a tirinha do controle ela tem que aparecer. Então, aqui nesse teste eu tenho o IgM negativo e o IgG negativo. Então, não houve ainda, pelo menos não houve, né, a produção de anticorpos, a produção de imunoglobulina. Então, esse paciente, ou ele está naquela fase ainda inicial, né, da replicação viral, mas que ainda não houve a produção de anticorpo, ou ele realmente não tem o vírus no organismo, né? Então, como existe essa possibilidade, então, o paciente tendo esse IgG negativo e IgM negativo, eu posso garantir que ele não tem infecção? Não. Não, ele pode estar ainda naquela fase, né, naquele momento em que eu tenho uma replicação viral grande, tenho uma grande replicação viral e, porém, meus anticorpos, os anticorpos imunoglobulinos ainda não começaram a ser produzidos, né? Então, se for o caso desse paciente, se for esse caso, né, e se ele fizesse o PCR nesse momento, provavelmente o PCR daria positivo. Mas, enfim, a leitura desse teste aqui é que ele tem IgG negativo, IgM negativo, então não houve infecção e o indivíduo ele está susceptível. Bem, nesses três que se seguem, eles são reagentes, né? Então aqui a gente tem o IgG negativo e IgM positivo. Então isso aqui me diz que ele está numa infecção ativa naquele momento e que ainda não produziu IgG, um anticorpo, né, de memória, que espera-se que fique com títulos aumentados por um período maior de tempo. Aqui, nesse outro quadro, eu tenho o IgG positivo e IgM negativo, ou seja, ele já não produz mais o IgM, já está numa fase mais avançada, ele já produz os anticorpos IgG, mas não produz mais o IgM, ou seja, houve a infecção e, teoricamente, pelo que se sabe hoje, apresenta a imunidade, né, humoral pela produção desse anticorpo. E, nesse último caso, a gente tem o IgG e o IgM positivos. Então, houve a infecção, ela ainda está ativa, mas ele também já começou a produzir o anticorpo IgG, certo? Então, essa aqui é a leitura e a interpretação desse teste rápido. Bem, então, aqui nós podemos ver, né, o que eu falei para vocês, novamente nesse gráfico. Então, infecção, início dos sintomas, né? Então, essa janela de oportunidade do diagnóstico do PCR, né, tá aqui, nesse momento aqui que a gente pode, aqui a gente consegue detectar com o PCR, ele já começa a partir do terceiro dia da infecção, né, que é preconizado, ele já começa a poder ser realizado, e até o 12º dia, tá? Então, se o paciente vai fazer lá com 3 semanas, 4 semanas, provavelmente esse PCR já vai dar negativo, né? Então, aqui, se o paciente, nesse momento, ele é infectado, ele faz o sorológico dele vai dar negativo, mas esse paciente vai estar infectado e não sabe. Então, qual é o risco disso? São aquelas pessoas que não estão cumprindo,
né, com o distanciamento, com o isolamento e podem infectar outras pessoas. Relaxam em relação a isso, porque acham que não estão infectadas e podem infectar outras pessoas. Tá? Bem, o uso dos testes sorológicos, né, como eu já falei para vocês, ele não é indicado para o diagnóstico, ele auxilia o controle epidemiológico, ajuda a identificar aqueles grupos que já tiveram o contato com o vírus, né, ajuda a observar que aquele paciente já tem uma memória imunológica, a produção de anticorpos para aquele vírus, mas ele não deve ser utilizado como diagnóstico, justamente por isso que eu falei, porque quando ele começa a ser detectado nesses testes, o paciente já está há muito tempo com a infecção, essa replicação viral acontecendo. Né? Então, essa produção de anticorpo é demorada e perde a chance, né, dessa avaliação clínica, dessa intervenção clínica e de se fazer mais rigorosamente esse distanciamento social. Bem, nós falamos de falso positivo, né, em relação ao sorológico, ao IgM, ao IgG, e o PCR, apesar dele ser o padrão ouro, nós sabemos que, ainda assim, eles podem ter falso negativo, né? Quando é que a gente pode observar? Então, nós temos aqui, né, essa janela de diagnóstico do PCR, e do dia da infecção até dois dias, né, pode-se dar um falso negativo, porque essa quantidade de vírus ainda é tão pequena que ela não consegue ser, apesar de ser amplificada, né, no teste do PCR, ela não consegue ainda ser detectada. Então, pode acontecer. E após também esse período, né, depois de 3 semanas, enfim, que esse vírus também já começa a ter uma quantidade muito diminuída e ele pode não ser identificado. Então, como diminuir o erro? Fazer o PCR depois de 3 dias da infecção, que você acha que você pode ter sido infeccionado, né, infectado, e quando já tiver os sintomas, provavelmente você já teria esse teste PCR positivo, tá? Bem, então aqui eu trouxe para vocês uma tabela com um resumo, né, de algumas coisas importantes. Então, aqui falando sobre a metodologia, o prazo, o material coletado. Então, o PCR em tempo real é biologia molecular, ele detecta o material genético viral. A sorologia, a gente tem a quimiluminescência, né, para aquele que é feita a punção venosa, e o teste rápido são testes imunocromatográficos. Eles detectam os anticorpos produzidos pelo corpo, né, na presença desse patógeno, dos antígenos, enfim. O prazo de resultado, o PCR até 8 dias, a sorologia 48, 72 horas, né, o teste rápido ele sai na mesma hora, então esse prazo de resultado ele é bem variável, ele varia muito de acordo com o laboratório, enfim. O material coletado do PCR, o que é mais realizado é a secreção da nasoorofaringe através do suave, né? Então aqui a gente tem esse estudo feito com pacientes, entre 1.070 amostras coletadas de 205 pacientes com Covid-19 na China, 63% apresentavam positivo, né? Então, uma quantidade grande ainda de pacientes doentes, infectados, não foram detectados. Né? No escarro, essa porcentagem melhora, né? Então tem 72%, e no lavado broncovalar, que é algo mais invasivo, 93%. Né? Mas a secreção, essa coleta com suave dessa secreção é o que é feito, que é mais que tem sido feito. Em relação à sorologia, a gente tem a avaliação no soro, né, das imunoglobulinas, dos anticorpos. Bem, a indicação é que o PCR seja feito a partir do 3º dia até o 7º, né, mas até o 12º dia do início dos sintomas. Então, é sempre importante estar atento ao início dos sintomas.
E a sorologia, o ideal é que ele seja feito a partir da segunda semana após o início dos sintomas. Então, nós vemos muitas pessoas que começam a sentir, né? Começam a ter sintomas como febre, enfim, todos aqueles sintomas relacionados, que podem ser relacionados à Covid, e eles vão lá e fazem o teste rápido, né? Então, mais uma vez, esses testes não são indicados para o diagnóstico inicial da doença, tá? E a especificidade e sensibilidade, que é muito falado, né? A gente sabe que o PCR, ele tem uma especificidade próxima a 100%, porque ele avalia, detecta o material genético viral. A sensibilidade pode variar de 63% até 93%, então pode ser que aquele paciente esteja doente, né? E ainda assim o PCR dele dê negativo, né? Então, isso vai variar de acordo com o início dos sintomas, com a dinâmica viral, espécime do tecido coletado. Então, por isso que é muito importante nós estarmos atentos a isso. Em relação à sorologia, vamos observar variações na especificidade e sensibilidade, e o mais importante estar relacionado com o tempo, o momento de se fazer e a possibilidade de reações cruzadas, né, desses testes. Bem, esse quadro ele traz aqui só uma união desses resultados desse teste, né, do PCR, do molecular e do sorológico. Então, se um paciente tem PCR positivo e não tem imunoglobulina positiva, é um paciente que está sintomático, ele tem uma infecção ativa ou recente. Se o PCR está positivo, ele tem a imunoglobulina, né, A e M, é um paciente que também tem essa infecção ativa, mas ainda não produziu o IgG, né? Então, se ele tem o PCR positivo, ou seja, todos os positivos, eles estão naquela fase ativa, que fazem que podem infectar outros indivíduos, né? Então, se ele tem ainda o IgM e o IgG positivo, significa que ele já está mais à frente da infecção, ele já está produzindo o IgG, que é produzido mais tardiamente. Se ele já não tem mais o PCR, né, e tem o IgG, isso significa que ele já teve a doença, ou teve o contato prévio, mas não tem mais a presença do vírus, então não consegue se mais identificar a presença do vírus naquele paciente. O IgM também já não está sendo, a titulação já está muito baixa, não consegue ser detectada, não tem, né, nesse paciente, mas o IgG ainda já está sendo produzido, né, que se espera que ele continue, né, ali com títulos altos por um grande período de tempo. Quando o PCR dá negativo e dá o sorológico dá positivo, né, tem um possível estágio de recuperação, ou seja, ele já saiu dessa fase do PCR negativo, o IgM ainda está positivo e o IgG também já está. O que é importante a gente lembrar sempre na combinação desses exames, as possibilidades dos falsos positivos e o falso negativo. Por isso que muitas vezes o médico, ele solicita, apesar de ter sido feito o PCR, ele pode solicitar também o sorológico. E a partir da combinação desses resultados, ele tem uma avaliação melhor, né? Então, por exemplo, o IgM, né, ele pode ter uma antigenicidade cruzada, o IgG também, mas o primeiro produzido, né, pode ter uma antigenicidade cruzada e ter um paciente que tem o IgM positivo e o PCR negativo, né? Então, e o paciente acabou de ter aquela, né, e o paciente não tem sintomas, por exemplo, né? Esse IgM pode ter dado um falso positivo. O PCR também. Então, por isso que é importante um profissional de saúde avaliar, né, o conjunto dessas informações, o conjunto desses resultados e outros achados que ele achar pertinentes também, exames laboratoriais, de imagem, enfim, o exame clínico daquele paciente.
Bem, esse quadro eu trouxe aqui, né, dessa nota técnica número 53, ele fala sobre a classificação de risco das ocupações quanto à exposição ao vírus SARS-CoV-2, né, e algo que não é novidade para nós, mas o dentista, né, assim como os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, eles estão classificados no risco muito alto. Então, é importante a gente lembrar da nossa proteção, da proteção dos nossos próximos pacientes, né? Enfim, em relação a isso. Então, seguir à risca todas as medidas, né, de biossegurança, de higienização, enfim, de higiene, de tudo que for, né, que for necessário fazer da forma melhor possível, porque realmente o risco é muito alto, tá? Bem, então aqui algo que é muito perguntado sempre, né, em relação às estratégias para orientar o retorno ao trabalho. Então, o PCR precisa, né, eu sou obrigada a fazer o PCR para retornar ao trabalho, o PCR tem que estar negativado para que eu possa dizer que eu não transmito mais aquela patologia, enfim. Bem, aqui eu trouxe para vocês, né, algumas estratégias baseadas no teste, né, quando o paciente ele tem acesso, ele consegue, o profissional, né, consegue fazer o teste, e quando não consegue ou não tem acesso àquele teste. Bem, como seria a estratégia baseada em teste? O profissional deve ficar ausente do trabalho até que tenha ocorrido a resolução da febre sem o uso de antitérmico, né, obviamente, tenha ocorrido melhora dos sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, o resultado de pelo menos um ensaio molecular, que é o RT-PCR, para a COVID, tenha dado negativo. Então, a partir do momento que o PCR deu negativo e não tem mais sintomas, né, não tem febre, esse paciente ele já pode retornar ao trabalho, tá? Como seria a estratégia não baseada em teste? Né? Então, o profissional deve ficar ausente do trabalho até que pelo menos 3 dias, 72 horas, tenha se passado desde a recuperação da febre, também sem uso de antitérmico, né? Tenha ocorrido a melhora dos sintomas respiratórios e pelo menos 14 dias se passaram desde que os sintomas apareceram pela primeira vez. Então, esse tempo de 14 dias, ele deve ser respeitado caso o paciente não se submeta a um teste, né, do PCR, é um teste molecular para verificar a presença ainda do vírus. Lembrem que mesmo aquele paciente que né, fez o teste do PCR, ainda assim existe o risco. Nós vimos que ele é um teste que tem ainda uma chance de ter erros, né? Vai depender da forma como foi feito, do material, da coleta do material, enfim. Então, ainda assim, todas aquelas medidas de biossegurança devem ser tomadas, né? Devem ser seguidas. E aqueles pacientes que não fizeram, aqueles profissionais que não fizeram o teste, que não têm acesso ao teste, pelo menos 14 dias passados os primeiros sintomas, que apareceram esses sintomas. Então, gente, é importante esse distanciamento social. Eu vim aqui hoje para dizer para vocês da importância desse distanciamento social, principalmente que nós sabemos que a terapêutica ainda está sendo estabelecida, não se tem um tratamento, né? Sabe-se de alguns tratamentos de suporte, como o uso de glicocorticoides, como a dexametasona, enfim, mas tudo isso ainda está sendo estudado, avaliado, outros fármacos, a vacina também. Então, é importante que se mantenha esse distanciamento social, cumprir as regras de biossegurança da melhor forma possível, orientar os outros profissionais de saúde que trabalham com a gente, né? Com a lavagem de mãos, o uso correto dos equipamentos de proteção individual, enfim. Então, é importante que nós estejamos sempre atentos a isso e
Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter sanado as dúvidas. Aquelas pessoas que quiserem podem mandar, né, as mensagens e nós conversaremos posteriormente em relação às possíveis dúvidas que possam ter surgido no decorrer dessa minha apresentação. Obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br